Eu queria, embora falando do Natal e desse final do ano, das coisas que a gente sempre vive, fazer apenas aqui uma introdução, não uma mensagem, né? Algo que eu disse hoje de manhã e que me preocupa, porque eu também tenho vivido isso. Muitos de nós nos lembramos de coisas especiais no Natal. Eu diria que a gente está envelhecendo, quando a gente começa a se emocionar com canções de Natal, né? Rubem Alves diz isso, quando a gente começa a guardar pote de margarina e chorar quando a gente ouve Noite Feliz, é porque a gente está envelhecendo, né? Só que existem muitas memórias afetivas em relação ao Natal e datas como nós vamos comemorar daqui a algumas semanas, não é verdade? Eu e você, a gente tem memórias afetivas dessa época, de coisas simbólicas, de coisas que marcaram a nossa vida. E a minha preocupação reside no fato de que nós não temos cultivado mais isso. Eu falo isso como pai, né, dizendo que a nossa relação hoje ela é muito mais comercial, ela é muito mais social e menos simbólica. Então eu queria fazer um desafio para a gente aqui, pensar, será que os nossos filhos, será que as pessoas que convivem com a gente, daqui a alguns anos, vão guardar essas memórias do dia de hoje e transformá-las em algo significativo e simbólico, assim como nós temos? Será? Eu me pergunto isso como pai, se os meus filhos, quando estiverem na minha idade, vão olhar para trás e vão lembrar de coisas que marcaram a vida deles, porque eu temo que a forma que nós vivemos atualmente, ela está muito superficial e pouco simbólica, pouco significativa. O que a gente faz? A gente coloca os filhos, vai num shopping center, a gente come, compra, mas isso é simbólico, isso é significativo para os nossos filhos? A gente precisa pensar nisso, ok? Bom, isso aqui é só um desabafo, estou envelhecendo, então começo a pensar coisas assim, né? Me emociono com coisas do Natal, menos com o especial do Roberto Carlos, isso o Eliel que gosta, né? E com Noite Feliz, essas músicas eu me emociono, mas com isso aí não, e nem com a música, aquela Então é Natal, também essa ainda não, né? Eu quero falar com você sobre esse tema, casa, Deus em nós. E é muito importante essa reflexão que nós vamos fazer agora, bíblica, a respeito desse significado. O que nós vamos falar hoje é o significado e o sentido bíblico do Natal. Deus em nós. Muita gente compreende e tem essa imagem a respeito de Deus, de que Deus é um Deus distante, longe. Muita gente acha que Deus é indiferente à história de vida delas, ao que elas já experimentaram, e que muitas das vezes nós oramos a Deus e nós buscamos a Deus, mas Ele não fala com a gente. Então a gente fica buscando sinais, procurando coisas, buscando que Deus se revele a gente, e a gente não compreende aquilo que a Bíblia nos apresenta como sendo o Deus menino, que é o sentido do Natal. E hoje eu queria falar de um Deus que habitou na vida humana. Semana passada falamos de um Deus que habitou numa manjedoura, e como que Deus fala através das coisas simples. E hoje eu queria falar sobre o sentido da palavra Emanuel, o Deus que se revela na existência humana, o Deus que habita na vida humana. E quero ler com você o texto de Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Nós temos aqui a narrativa do nascimento de Jesus, e há uma conexão bíblica com um sentido amplo, muito importante, para nós compreendermos o tema da mensagem, a época que nós estamos vivendo e o sentido das coisas. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por causa disso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem saber, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida e pelo Espírito Santo.
Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez com que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome do menino, o nome de Jesus. Há um destaque aqui para a expressão Emanuel. Essa expressão Emanuel aparece em 2 vezes no profeta Isaías. E uma delas, que é o que o anjo cita a José, é o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde o anjo está ali se referindo à profecia como se o filho que José teria fosse o cumprimento dessa profecia, e de fato isso aconteceu. O anjo está fazendo alusão à profecia e o sentido e o significado da expressão Emanuel, o Deus presente, o Deus que está com o seu povo, o Deus que se revela na vida do seu povo. E tem uma coisa muito interessante, porque o povo hebreu, o povo judeu especialmente, compreendia que Deus era um Deus inominável, até para citá-lo havia um certo respeito, até para se relacionar com Ele, na figura do sacrifício, dos ritos religiosos, havia uma forma e uma maneira. A compreensão do Deus Emanuel para aquele povo era de que um momento da história o Messias iria se revelar como Deus Emanuel, mas essa manifestação seria intensa, poderosa, terrível, no sentido da intensidade. O Deus Emanuel, quando intervisse na história, ele viria com poder, porque você pode imaginar, como assim Deus ilimitado, poderoso, estando conosco? Se Ele estivesse conosco, seria um poder irresistível. Mas o anjo diz o seguinte: olha, você vai ter um menino, e esse menino é o Emanuel. A compreensão religiosa, peraí, como assim? É muito poder, é uma compreensão ilimitada de um Deus tão grande na figura humana de um menino. Como isso? E o que o texto nos mostra, e esse é o sentido, é a manifestação de Deus, a revelação de Deus de forma pessoal e humana. Então aqui na introdução a gente está entendendo o quê? Que Emanuel, a palavra Emanuel, é a revelação de Deus na história, a expressão de Deus na história através da vida de Jesus, se revelando na figura humana, de forma humana. Não de uma forma poderosa, mas de uma forma humana, física. Nós podemos ter sentido de que Emanuel aponta para a natureza humana e para a natureza divina de Cristo. Olha o que Tim Keller fala sobre o significado da palavra Emanuel. Emanuel significa que o ideal se tornou real e o absoluto se tornou um particular e o invisível se tornou visível. Então eu diria que nessa introdução a respeito do significado da palavra Emanuel, que Emanuel é a manifestação de Deus através da vida de Jesus. E Jesus é o rosto, a face, a expressão e a revelação de Deus na história humana. E Ele se revela de forma humana, pessoal e particular. Lembra que eu perguntei no início que muita gente compreende Deus de uma forma distante? E quando a gente olha para isso, para o sentido bíblico de Emanuel, a gente percebe que Deus se revela de uma forma pessoal, que Deus se revela de uma forma humana. Isso desconstrói a imagem de um Deus impessoal, de um Deus indiferente às pessoas. Se nós compreendemos que Deus está longe e distante, a palavra Emanuel mostra um Deus ao contrário disso, um Deus que está sensível à vida humana, um Deus que conhece a dor humana, um Deus que a gente chama na teologia de patetós, que se identifica com o sofrimento humano e que se revela através de uma criança. E aí nesse sentido a gente pode dizer o seguinte: Deus não está mais longe e distante,
Deus está entre nós, se revelando no Deus conosco. Quando a gente fala sobre isso, aqui está o centro do Evangelho. A revelação de Deus através da vida de Jesus, na história humana. O que nós celebramos no Natal? Preste bem atenção, porque a partir dessa afirmação, nós vamos considerar e aplicar na nossa vida. O Natal é a manifestação de um Deus na vida humana, na história humana. De um Deus que vem ao nosso encontro, e que não é mais um Deus indiferente, poderoso, ilimitado, longe, frio, impessoal, mas é um Deus relacional, um Deus que tem interesse na relação. E olha que interessante, porque se Jesus é essa nova compreensão sobre Deus, Ele nos traz uma possibilidade de nos relacionarmos com Deus de uma outra forma, de uma forma pessoal, ao ponto de Ele nos convidar a chamarmos Deus de Pai, porque isso também era uma desconstrução, você poder chamar Deus de Pai, paizinho, afeto. Então, através de Jesus, nós temos não só a revelação de Deus na história, mas nós temos uma nova compreensão a respeito de quem Deus é e de como nós podemos nos relacionar com Ele. Por exemplo, eu tenho meus filhos, né? Se um deles chega para mim, o Luca, o Theo, e vem na minha casa, ou no sofá, quando eu estou ali lendo um livro, e fala: Senhor, estou aqui na sua presença, reverendíssimo. Eu falo assim: espera aí, Senhor, estou invocando inicialmente o seu nome. Eu falo: espera aí, filho, não é assim que eu quero me relacionar com você. Primeiro que você, o que você quer? Eu quero uma relação pessoal. Eu quero que você me chame de pai. E aí eles chamam: pai, pai. Porque é o afeto que nos conecta agora, é a intimidade, é a proximidade, não mais uma forma litúrgica, sacerdotal, e que tem muita gente que gosta disso, mas é uma forma pessoal, e através de Jesus, do Deus Emanuel, o convite de Deus para nós é compreendermos um Deus pessoal, um Deus que nos conhece, que quando quer se relacionar com a gente, quer se relacionar de uma forma íntima. É esse convite que Jesus se estendeu a nós. Intimidade, poder chamá-lo de Abba Pai, Paizinho. Agora, a nossa construção religiosa exige um rito, uma formalidade, e às vezes a gente fala assim: mas isso é respeito. Ok, respeito, mas Jesus, Ele desconstrói esse relacionamento impessoal para um relacionamento pessoal e íntimo, ao ponto de estender a nós o convite de chamar Deus de Pai. E essa é a revelação do Deus Emanuel na história humana, na história do seu povo. E aqui eu quero considerar 3 coisas a partir disso. Primeiro, que Deus se revela em nós. Em nós. Emanuel é Deus conosco, Deus em nós, Deus presente. Agora, isso nos faz refletir e desconstruir que não é apenas o indivíduo único, isolado, que recebe a manifestação de Deus, mas é o Deus em nós, no coletivo, na comunhão, na vida humana. Deus está em nós, e isso é vida comunitária. E você pode se perguntar: mas qual que é a aplicação disso para a minha vida? A aplicação é que nós temos vivido um estilo de vida que tem nos isolado das pessoas. Eu vou tocar em alguns assuntos delicados aqui. Eu ouvi essa semana algumas pessoas dizendo o seguinte, que hoje em dia as pessoas procuram encontros mais intimistas e privativos, não é assim? Eu vivi uma época dos encontros de Natal, de Ano Novo, que era muita gente. E aí era tanta gente que minha mãe fazia um saquinho, comprava um saquinho, colocava bombom, aqueles guarda-chuvinha de chocolate, comprava uma caixa de bis, colocava um bis dentro, separava para todo mundo, e a gente ganhava um saquinho de presente com uma renca de primos, de gente, aquela panelada de comida, aquela coisa exagerada, muita gente. Não era assim? Brincadeiras, histórias, briga, quando tem primo dava aquelas brigas daqui e dali, mas era muito legal, era muita gente. Hoje tudo é
privativo e intimista. A gente prefere ir para a sacada do nosso apartamento, para o espaço gourmet da nossa casa, chamarmos 2, 3 amigos, talvez fazermos uma viagem. Ok, nós estamos cansados, ok, faz parte da vida, as pessoas também trazem problemas, mas nós temos que parar para pensar que isso é um isolamento, que muitas vezes, sutilmente, a cultura que nós estamos vivendo, preste bem atenção, está nos distanciando das pessoas. Tudo que é comunitário, tudo que é coletivo, a gente não quer mais. Só que Deus se revela em nós. Deus se revela no corpo, na comunhão. O Emanuel se revela naquilo que é coletivo. E eu percebo que, e aqui quando eu falo eu percebo, eu também me identifico às vezes assim. Eu trabalho com gente o ano inteiro, convivendo com eventos, palestras, igreja. Às vezes é gostoso, por exemplo, eu entrar no Cometa e falar assim: Senhor, que não sinto nenhuma pessoa conhecida do meu lado, que eu quero dormir. E bem naquele dia aparece um cara lá na ponta e fala: Caião! Aí você queria dar aquela dormidinha, não dá mais. Eu confesso que pelo cansaço e pela rotina que a gente vive, a gente não quer mais isso. A gente quer fazer um tipo de comida mais rápida. E aí a gente lembra naquela época que as nossas tias, nossos familiares, nossos tios passavam um dia preparando as coisas. Lembram disso? Preparando a carne, o frango, as comidas, as coisas todas, as celebrações, tudo era feito de forma comunitária. E hoje um isolamento, um distanciamento, um esfriamento na vida coletiva. Mas Deus se revela em nós. Ed Stetzer diz assim: assim como Cristo veio para viver entre nós, vivemos com as pessoas à nossa volta. O convite é o quê? É vivermos na vida comunitária. Por exemplo, há uma espiritualidade hoje, divulgada principalmente no ambiente virtual, de que nós podemos ser cristãos sem a igreja, sem comunidade. Mas Emanuel não é Deus em mim tão somente, é Deus em nós. Então, o sentido para nós do Natal é que essa casa e que essa habitação se revela na vida comunitária. E aqui eu quero terminar esse ponto com uma consideração. Eu queria que você olhasse para a sua vida e você percebesse o quanto e o como você está se distanciando das pessoas, de coisas coletivas e comunitárias. Só que tem alguns graves problemas aqui. Primeiro, que Deus se revela no corpo, na comunidade, em nós. E se Deus se revela em nós, é porque existem mais pessoas para que Ele se revele a nós. E aí nós vamos envelhecer, nós vamos passar por uma crise conjugal, vamos passar com uma crise com os filhos, e não tem pessoas à nossa volta, porque nós desaprendemos a viver em corpo e em comunidade. Segunda consideração: Deus se revela em nós e Deus se revela através das pessoas. Eu quero usar aqui a expressão por nós. Eu sei que é muito complicado a gente imaginar a possibilidade de que Deus se revela através das pessoas, principalmente pela consideração de que nós temos falhas e que a nossa humanidade demonstra o pecado. A nossa humanidade demonstra a limitação dos nossos relacionamentos, mas Deus, pela sua graça, se revela também nas pessoas, porque Emanuel é o Deus que se revela por nós. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você, muito sincera. Uma das estratégias de Deus é se revelar através das pessoas. E aí eu quero convidar você a perceber o quanto isso já aconteceu na sua vida. O quanto Deus se revelou na sua história através das pessoas. Eu sei, muitos de nós temos experiências ruins com a maioria das pessoas, mas eu creio que, mesmo que seja uma pequena parte, Deus se revelou a nós através das pessoas. Um desses exemplos claros é quando a gente perde alguém que a gente ama, e a gente olha para o passado e fala assim: puxa,
Deus tinha se revelado a mim através dessa pessoa, e eu não percebi. Você consegue olhar para a sua narrativa e para a sua história de vida pessoal e perceber quantas pessoas foram instrumentos de Deus na sua vida? Você consegue identificar quem são essas pessoas? E o quanto e o como Deus tem usado essas pessoas para se revelar a você? E aqui eu quero fazer uma transição dentro dessa consideração para dizer uma coisa, preste bem atenção aqui. Deus, Ele não usa as coisas, Ele usa pessoas. Então essa espiritualidade baseada no fato de ter sucesso, de ter recurso, de ter reconhecimento, do desempenho que a gente está vivendo agora, deixa eu dizer uma coisa aqui, o Emanuel é o Deus que se revela na figura humana, e se Ele se revela na figura humana, Ele se revela em pessoas, não em coisas, não nos nossos bens materiais, não nas coisas que nós alcançamos enquanto sonhos mensuráveis, mas Deus se revela nas pessoas. Você consegue olhar para a sua vida e perceber isso? Quantas e quantas pessoas Deus tem colocado na nossa vida para se manifestarem como instrumentos? Alguém que chega e fala assim, cara, eu falo pela minha vida, baixa a bola um pouquinho, olha, eu tenho visto a forma que você trata a sua esposa, que você trata o seu filho, olha cara, vamos tomar um café, porque eu estou percebendo que você está trabalhando muito, olha, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. E aí a gente pode olhar para uma esfera ampla, que começa na nossa casa, olhar para a esposa, para o marido, como pessoas que Deus tem se revelado através dessas pessoas, para os filhos, para os pais, para os amigos, para as pessoas do trabalho, e para tantas e tantas outras pessoas, que Deus colocou no seu caminho, e você não percebeu que era Deus se revelando a você através delas, porque o Deus Emanuel se revela por nós, porque o Deus Emanuel se revela nas pessoas, e a linguagem não são as coisas, são pessoas. E eu fiquei pensando aqui comigo essa semana sobre isso, e aqui eu tenho diversos amigos e amigas que caminham comigo há muitos anos, e que eu tenho convicção que foram instrumentos de Deus na minha vida, na vida da minha família. Eu comecei a pensar assim, puxa, mas se eu falo de um, eu tenho que falar de todo mundo. E eu tenho muitas experiências aqui. Eu lembrei de uma experiência com meu pai, no meu núcleo familiar, de como Deus usou a vida do meu pai para se revelar a mim. Bom, e não é dando um presente material, não é dando alguma coisa que a gente sonhou, não estou falando de coisas. Quando o nosso filho Enzo nasceu, especial, ele nasceu, já foi para o centro cirúrgico, UTI, e nos primeiros 30 dias, eu e minha esposa, nós não largávamos dele. Eram 12 horas de plantão, cada um. Nós nos encontrávamos na troca de plantão, enquanto um ficava com o Theo, o outro ficava com o Enzo, foi assim 30 dias. Alguns amigos, inclusive que estão aqui, Caio, vocês não vão cansar, vocês não vão estourar. Não, é a nossa vez, é o nosso momento, é o nosso filho, é a nossa responsabilidade. E as pessoas começaram a perceber que a gente começou a se anular, esquecer o outro filho, esquecer a vida e só pensar nisso. Só que nós não ouvíamos isso. Os médicos diziam, olha, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente tem que se preparar porque é uma caminhada que vai exigir muito, mas nós com amor, e a gente acha que só o amor que a gente tem é o suficiente, e a gente achava que aquilo é o que bastava, e era a carga que dizia respeito a mim e a minha esposa. Nós não estávamos ouvindo ninguém. Aí um dia, na troca de plantão, no final do dia, 7 horas da noite, na hora que eu ia trocar plantão com a minha esposa, aparece do nada o meu pai, o seu Salim. Quase da minha altura, porque eu estou diminuindo também, meu pai. Fala assim, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim ficar com meu neto. Não, pai, eu vou ficar. Não, você não está entendendo, não tem opção. Eu vim ficar com meu neto. Não, pai, eu vou ficar. Não, eu não estou te dando essa opção. Você vai embora com a sua esposa. Porque hoje eu vim ficar com meu neto. A minha esposa saiu e falou, não, seu Salim, nós vamos ficar, é um trato meu do meu marido. Não, você não está entendendo. Vocês vão embora e eu vou ficar com meu neto.
Foi difícil de ouvir aquilo, entrar no elevador, mas aquela ação de Deus na nossa história preservou nossa saúde emocional, relacional, espiritual e familiar. Porque se meu pai não tivesse entrado daquela forma, naquele momento, pontualmente, talvez nós nem estaríamos mais juntos. Porque Deus se revelou através dele, naquele momento, de uma forma plena. Hoje eu olho para trás, a gente olha e fala, Deus estava ali, usando a vida do seu Salim, para dizer para a gente, que nós não tínhamos o controle da situação. E a partir daquele momento, mais pessoas começaram a nos ajudar, mais pessoas começaram a se envolver, minha sogra, minha mãe, meu sogro, amigos da comunidade, tornando a nossa vida suportável, tornando a nossa vida vivível, vou usar essa expressão aqui, igual uma expressão inventada. Nós só suportamos porque Deus se revela a nós através de pessoas. Eu estou aqui falando para você, tem uma pessoa cuidando do meu filho. E sabe quando isso começou? Lá atrás, em 2018, no dia 25 de setembro, quando meu pai entrou naquela UTI e disse que ele iria cuidar do neto dele. Olhe para a sua vida e perceba o quanto e o como Deus já se revelou a você através das pessoas. Quanto Deus se revelou através das pessoas, identifique essas pessoas. Hoje, no final dessa mensagem, algumas pessoas me procuraram e um grande amigo estava aqui e falou, cara, eu lembrei de tal pessoa e o quanto essa pessoa me ajudou, nos ajudou, e essa semana eu vou procurar essa pessoa, para dizer a ela, que Deus a usou, para se revelar a mim, porque esse é o Deus Emanuel. Terceira e última consideração, aí sim, Deus se revela através de mim. Olha que movimento interessante, preste bem atenção aqui, olha para mim. Deus em nós, Deus por nós e Deus através de nós. Deus em nós, Deus por nós e Deus através de nós. A reflexão agora me alcança e me desafia a ser um instrumento da revelação de Deus na vida das pessoas, principalmente daqueles que não conhecem o amor de Cristo por nós. E o conceito de Deus em nós se estende na expressão Emanuel, no Deus que me faz compreender que Ele se revela em mim, pela sua graça, e Ele pode me usar na vida das pessoas. Preste bem atenção aqui, que aqui eu quero ser muito direto com você, espero que você me entenda. Deus tem se revelado às pessoas através da sua vida? Vou perguntar de novo. Deus tem se revelado às pessoas através da sua vida? Vamos começar no núcleo familiar. No seu casamento, Deus tem se revelado no seu casamento através de você? Você é um instrumento de Deus na vida do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira? Você é um instrumento de Deus na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus pais? Deus tem se revelado no seu trabalho, na sua profissão, na sua faculdade, através da sua vida? Deus tem se revelado na sociedade, para as pessoas que você não conhece, através de você? Olhe para a sua vida, olhe à sua volta, avalie os seus relacionamentos, o seu comportamento, suas atitudes. Você poderia se reconhecer como instrumento de Deus na vida das pessoas? Você conseguiria se reconhecer? Paul Tripp diz o seguinte: Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Deus quer usar você para se revelar na vida de outras e de tantas pessoas. Eu queria terminar essa consideração dizendo o seguinte: aqui na nossa comunidade tem uma família, uma pessoa que compartilhou com a gente uma história linda, de que ela teve uma infância muito, muito precária,
com muita dificuldade, chegaram a passar fome. E que numa semana, dias antes do Natal, uma pessoa bateu na porta dela, da família, e veio oferecer ajuda, ofereceu comida, presentes, e trouxe alegria naqueles dias de Natal. E essa pessoa fez isso durante 5 anos, 4 ou 5 anos, ajudando a família da pessoa da nossa comunidade. E aquilo foi marcante, foi tão significativo na vida daquela família e na vida dessa pessoa, que depois de 15, 20 anos, essa família que recebeu ajuda, que foi cuidada, hoje movimenta uma ação que ajuda mais de 50 crianças, fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram com elas lá atrás na sua história familiar. Olha que interessante, não tem página na internet, não tem divulgação, não tem foto no Instagram, não tem nome, apenas uma família que recebeu o cuidado de Deus através das pessoas lá atrás, e que hoje estende isso 5 vezes mais nas famílias de tantas e tantas crianças, porque compreenderam que Deus pode se revelar através delas. Olha que interessante, Deus em nós, vida comunitária, no contraste do individualismo que nós estamos vivendo. Deus por nós, identificando que o outro pode ser um instrumento de Deus na minha vida, e Deus através de mim, compreendendo de que eu posso ser um instrumento na vida de alguém. E aí eu quero terminar essa mensagem desafiando você a um seguinte: Deus se revelou na história humana através de Cristo, e Deus quer usar você para se revelar na vida de alguém. Quem será essa pessoa? Quem serão essas pessoas? E não estou falando tão somente de coisas, estou falando de ser um instrumento de Deus na vida de tantas e tantas pessoas. Eu termino essa mensagem citando Paul Tripp, que diz assim: a história de Natal é essa: o Filho Eterno tornou-se homem mortal, para que seus filhos mortais possam conhecer a vida eterna. Natal é uma narrativa do início da ação de Deus na história humana, por isso que nós chamamos Advento, o início. O Natal é o início, se você gosta de série de televisão, é a primeira temporada da revelação de Deus na história, que termina na cruz e na ressurreição. O que nós começamos agora, nós vamos terminar lá na Páscoa, no domingo de ressurreição. A ação de Deus através de Jesus, do Deus Emanuel. E eu quero desafiar você, primeiro a fechar os teus olhos, e a identificar a revelação de Deus na vida humana, na história humana, em nós, por nós e através de nós. Esse é o Deus Emanuel. Esse é o Deus Emanuel. Não é mais um Deus indiferente, impessoal, insensível à nossa vida, mas é um Deus que está perto, próximo, junto. Um Deus que se revela na pessoa de Cristo e que sabe das nossas dores, das nossas angústias, e que se revela na vida comunitária. É fácil? Não é. Você quer encontrar a Deus? Deus está em nós, Deus está por nós, e Deus está através de nós, porque esse é o Deus Emanuel. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, e sabe, ó Pai, a dificuldade que nós temos diante do cansaço, da rotina que a gente vive, de vivermos com mais pessoas. Isso para nós é um exercício difícil, um exercício complicado, compreendermos que o Senhor está em nós, no coletivo, na vida comunitária, na igreja, na comunhão. Por isso, ó Deus, tira cada um de nós dessa zona de conforto que nos empurra diariamente para um isolamento.
Ó Deus, nós também queremos por essa palavra reconhecer, agradecer e identificar as pessoas que o Senhor usou como instrumentos para se revelar a nós. Senhor, usa a nossa vida, e se revela através de nós, apesar de quem nós somos, pela Tua graça, que sejamos instrumentos da Tua revelação. É o que eu oro, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.